Boa noite, navegantes, amigos do Facebook, bem-vindos a mais um Aggressive Monday aqui na página A Hora da Democracia. Meu nome é Igor Altíssimo e eu apresento para vocês esse programa toda segunda-feira, discutindo temas relevantes sobre a política brasileira, sobre o estado da democracia brasileira. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o estado da democracia brasileira, sobre uma pesquisa recente do Instituto da Democracia, que levantou questões, levantou perguntas de interesse muito relevante para nós entendermos este momento complexo da democracia brasileira, do governo Bolsonaro, de um ano do governo Bolsonaro. Então nós temos dados relevantes sobre como as pessoas têm a percepção de como é uma democracia, qual que é a percepção das pessoas em relação aos direitos. Essa foi uma pesquisa realizada em 150 municípios, que entrevistou mais de 2.000 pessoas. Então é uma pesquisa de dados relevantes e, o mais importante, ela compara dados da pesquisa realizada em 2018 com a pesquisa realizada em 2019. Então o Instituto da Democracia é um instituto relevante que fez essa pesquisa e hoje nós vamos aqui comentar estes dados. Mas antes disso, antes de entrarmos neste tema, eu gostaria de dar dois avisos. O primeiro deles é que a página Hora da Democracia está fazendo uma promoção este mês. Nós vamos, na verdade, mês que vem, no dia 23 de março, no programa Aggressive Monday, nós vamos realizar o sorteio de um livro do Gessé de Souza, A Elite do Atraso da Escravidão a Bolsonaro, que é um livro com informações importantes, de relevante, informações para a gente construir esse diálogo sobre a democracia brasileira, sobre este momento do governo Bolsonaro, de como a sociedade brasileira foi construída numa perspectiva sociológica dessa elite que construiu uma mitologia de um Brasil e se perpetuou no poder e culminou com hoje essa eleição, esse governo deste presidente que representa este atraso, essa mediocridade dessa elite brasileira e muitas vezes não corresponde com a realidade do povo brasileiro. Então, para prestigiar vocês, depois de um ano desta página, hoje nós estamos aí com mais de 700 seguidores e com uma perspectiva deste ano de nós conseguirmos mais e mais pessoas, e este ano é o ano que nós vamos lutar contra o fascismo, começando nas eleições municipais. É um presente, né? Uma promoção que eu estou realizando para vocês, seguidores da página A Hora da Democracia. Então é só ir na página, a imagem da promoção está fixada no topo da página, só ir na página. Lá vai ter as regras, vocês vão ter que curtir a página A Hora da Democracia, marcar 3 amigos nos comentários da imagem oficial e pode participar quantas vezes quiser da promoção. E no dia 23 nós vamos realizar o sorteio do livro A Elite do Atraso da Escravidão a Bolsonaro, do Gessé de Souza, um livro importantíssimo que eu estou dando assim um presente para vocês que seguem a página. Então participem lá, vou mostrar aqui para vocês a imagem da promoção. Esta é a imagem da promoção, né, para iniciar esse 2020, que é um ano que nós vamos lutar contra Bolsonaro nas eleições municipais, vamos começar de baixo para cima, afastando o fascismo do Brasil. Estou sorteando para vocês o livro de Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Participem, é um livro muito bom, vale a pena, é só ir lá e participar da promoção, né? Agora, eu gostaria também de desejar parabéns para o PT. Hoje, dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores comemora 40 anos de sua fundação, um partido histórico
para o Brasil. Eu nunca escondi o fato, apesar dessa página não ser uma página oficial dedicada ao PT, é uma página dedicada às políticas e à pauta progressista. Eu não faço aqui nesta página defesa exclusiva partidária. É lógico que a gente fala de partidos do âmbito progressista, do âmbito de esquerda, e no Brasil um governo importante de esquerda foi o governo petista. Então nós fazemos referência ao governo do PT e aos petistas nessa página, mas não é uma página oficial do PT. Mas eu nunca escondi o fato para vocês de que eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Então deixo aqui hoje em especial uma grande saudação a todos que são filiados, a todos que gostam do Partido dos Trabalhadores. Parabéns ao partido, 40 anos, um partido histórico. Quer você seja filiado, quer você seja partidário desse partido ou não, mas é preciso reconhecer a relevância histórica dessa bandeira partidária no Brasil, que fez um governo relevante na pauta progressista brasileira. Então é um partido extremamente relevante para o Brasil. Então muito parabéns ao PT, que durante todo esse período de redemocratização, durante todos esses últimos 30 anos da redemocratização, enquanto vários partidos mudaram as suas concepções, nós vamos discutir isso aqui este ano eleitoral, mudaram as suas concepções, mudaram os seus paradigmas, mudaram até mesmo os seus nomes ao longo dessa história. O Partido dos Trabalhadores mantém, pelo menos de certa forma, uma consistência relevante do paradigma, do que defende, do que propõe para a sociedade brasileira. Então é um partido de extrema relevância e hoje comemora seus 40 anos. E eu já anuncio que esta semana o especial eleição 2020 vai ser exatamente sobre a relevância e o papel do PT ainda na democracia brasileira, o que esperar desse partido nestas eleições, o que ele já divulgou de perspectiva no âmbito nacional, na sua direção nacional, o que ele já divulgou de perspectiva para as eleições deste ano. Então, o especial Eleições 2020, Eleições Municipais 2020 desta semana, será especialmente sobre o Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores recentemente divulgou até uma nota sobre as suas alianças, as suas perspectivas de alianças para esta eleição municipal, e nós vamos discutir isso, o que esperar, as perspectivas deste partido para 2020. Então não percam essa semana especial Eleições 2020 aqui na página A Hora da Democracia. Então, sem mais delongas, né, sem mais enrolação e mais avisos por hoje, vamos entrar no tema de hoje, que é justamente o estado da democracia brasileira. Então, primeiro, de forma geral, o que o Instituto da Democracia levantou nessa perspectiva relevante, né? Primeiramente, de 2018, nós temos aqui os dados de 2018 para 2019, a satisfação com o funcionamento da democracia brasileira, ela teve um significativo aumento. Se você observar aí no gráfico que está aparecendo aí na tela para vocês, o percentual de pessoas que se dizem satisfeito com a democracia brasileira cresceu de 17,4% em 2018 para 31% em 2019. E o percentual de pessoas que se disseram insatisfeito ou muito insatisfeito com a democracia brasileira diminuiu, teve uma significativa diminuição de 2018 para 2019, como vocês podem ver, né? Os insatisfeitos diminuíram de 54,9% para 52,4%, os muito insatisfeitos diminuíram de 25% para 12,9%. Então, uma significativa diminuição. Isso aí é a satisfação com o funcionamento da democracia comparado de 2018 para 2019.
na pesquisa do Instituto da Democracia. Outro dado relevante é a pergunta se as pessoas preferiam a democracia a outra forma de governo não democrático, uma ditadura, por exemplo. E de 2018 para 2019, as pessoas que preferem a democracia a qualquer outra forma de governo aumentou também significativamente, de 56,2% para 64,8%. E aquelas pessoas que diziam que em algumas circunstâncias uma ditadura pode ser preferível a um governo democrático, diminuíram de 21,1% para 11,2%. Então esse dado aí da preferência pela democracia. E mais um dado relevante, daqui a pouco a gente entra nesse dado. Primeiro, analisando essa preferência geral pelo governo democrático, o que a gente tem que analisar nesse dado? É significativo que em um ano do governo de Jair Bolsonaro, que é um notório defensor de um governo ditatorial. Isso é inquestionável. Você não pode dizer que o presidente Jair Bolsonaro não seja o defensor de um governo ditatorial. Ele é um defensor, um saudosista da ditadura militar, defensor de um governo ditatorial em várias de suas expressões durante o período que ele era deputado federal. Em seu discurso estava presente aspectos de um governo ditatorial. Então é relevante que em um ano de seu governo as pessoas demonstrem que preferem um governo democrático. E a eleição do governo do presidente Jair Bolsonaro, ela foi construída muito em cima da construção de uma imagem falsa de que Bolsonaro seria defensor da democracia. E isso ficou claro na eleição, na campanha eleitoral de 2018, como o seu discurso foi falseado, foi maquiado para que ele parecesse um defensor da democracia. Isso ficou absurdamente claro. E principalmente quando ele passou para o segundo turno contra o candidato Haddad. Num dos seus primeiros pronunciamentos que ele apareceu na Rede Globo, ele já amaciou o seu discurso, já falou que não ia defender a revogação da Constituição de 88, que iria defender aquela pauta democrática, e isso foi necessário até mesmo para que ele conseguisse ser eleito, porque por essa pesquisa, um candidato que defendesse abertamente de forma e que não produzisse, não tivesse todo um discurso, toda uma construção de discurso por trás, que escondesse o seu caráter ditatorial, muito certamente não teria condições de ser eleito nessa perspectiva de que as pessoas preferem um governo democrático. Mas a gente tem que analisar essa estatística, essa preferência para um governo democrático, de uma forma muito crítica, porque apesar das pessoas preferirem um governo democrático, a ideia do que é democracia ainda é muito precária. As pessoas sabem que realmente preferem um governo democrático, que realmente a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. E isso é um dado extremamente relevante para a gente perceber na sociedade, muito relevante isso na sociedade brasileira. Mas por outro lado, a ideia que as pessoas fazem de democracia muitas vezes se restringe a simplesmente a possibilidade de votar de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, votar periodicamente para eleger seus representantes. Mais do que isso, quando você parte para perguntas, a gente ainda vai ver aqui hoje, quando você parte para perguntas mais concretas sobre o que é direito, questões de direito, questões de desigualdade social, questões relevantes da sociedade brasileira, as pessoas ainda têm uma resposta muito reacionária. Em algumas questões fica ali dividido meio a meio, mas em muitas questões
é uma resposta ainda muito reacionária e de uma perspectiva muito não democrática. Então a ideia são duas questões. Primeiro é entender que esse é um dado extremamente relevante, as pessoas preferirem, principalmente em um governo, de um candidato que, além de defender abertamente a sua preferência por uma ditadura, defende e coloca em prática políticas que são muito antidemocráticas. Além disso, entender que isso é um dado relevante, que isso é uma perspectiva relevante, entender que essa percepção, essa adesão das pessoas, da sociedade brasileira a um governo democrático ainda é muito precária e não vai fundo na defesa de questões de direito mesmo. Ainda há muita confusão do que é direito, o que é privilégio, o que é necessário, o que não é para a sociedade brasileira, né? Então vamos continuar aqui analisando a pesquisa do Instituto da Democracia. Um outro dado importante da pesquisa é quando se pergunta em quais circunstâncias as pessoas acreditam que um golpe militar seria necessário, né? O Instituto trouxe duas situações. Uma situação de desemprego muito alto, as pessoas entenderiam que essa situação seria uma situação de necessidade de um golpe militar, e a gente vê que a maior parte, ainda tem muitas pessoas que entendem que seria necessário, né? Você tem aí 18% das pessoas que seria necessário um golpe militar em uma situação de desemprego, mas 78,2% diz que não justifica um golpe militar diante de uma situação de desemprego muito alto, diante de uma situação de muita corrupção, um dado extremamente relevante. As pessoas acreditam que justificaria um golpe militar. As pessoas que se dizem este ano que seria justificável um golpe militar, este ano não, 2019, 39%. As pessoas que dizem que não seria justificável um golpe militar, 56%. Então, outro dado relevante, as pessoas não entendem como justificativas para um golpe militar situações extremas, como situação de desemprego muito alto, situação de muita corrupção. É um dado até em contrassenso. Um outro dado, eu nem trouxe ele para apresentar para vocês, mas um outro dado, quando as pessoas foram perguntadas se um político acusado de corrupção, se seria justificável afastar dele os seus direitos, as suas garantias, para poder puni-lo de forma mais eficaz, a grande maioria das pessoas disseram que sim, que seria aceitável afastar os seus direitos naquela situação para você obter uma condenação daquela pessoa, daquele político sendo acusado de um crime de corrupção. Então, o que esse dado demonstra? Demonstra mais uma vez que a ideia, a perspectiva de democracia da sociedade brasileira ainda é muito juvenil, ainda é muito imatura. Primeiro eles preferem realmente uma democracia, mas que democracia é essa que as pessoas preferem? É uma democracia ainda com um viés muito antidemocrático. É uma democracia que não consegue entender que somente permitir que as pessoas escolham seus representantes de tempos em tempos não é garantia de um governo democrático. Um governo democrático é um governo que é aliado tanto na livre escolha do cidadão, do governo, dos seus representantes, quanto na garantia dos direitos de todos os seus cidadãos. E aqui a garantia de direitos ampla e restrita, em qualquer situação. Esses direitos têm que ser protegidos. Não é uma sociedade que não pune, não é uma sociedade que não combate as suas mazelas, os seus crimes, principalmente a corrupção. Uma sociedade que combate a corrupção, sim, mas que cria elementos e estruturas de combater essa corrupção, combater este crime, sem violar direitos e garantias de ninguém. Então, essa perspectiva, essa conexão ainda não é clara no pensamento, no imaginário, na ideia
da sociedade brasileira sobre o que é democracia, né? Vamos para um outro dado aqui da pesquisa. Este dado vai abordar a confiança das pessoas entrevistadas nas instituições, né? Aqui essas instituições, e aqui um dado relevante é justamente a confiança que as pessoas têm no judiciário, as pessoas têm no Congresso, as pessoas têm nos partidos políticos, nos movimentos sociais, na igreja. Como que as pessoas lidam com essas instituições. E as instituições com mais confiança, que as pessoas depositam mais confiança, muitas vezes são aquelas instituições que não têm no momento defendido a perspectiva mais democrática. São instituições que têm posturas muito antidemocráticas. As pessoas, em outras questões, que não estão aqui, em outras questões, por exemplo, se seria permitido ao presidente da República desconsiderar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando essa decisão não atendesse àquela perspectiva, àquela opinião dele próprio, se isso seria permitido. E as pessoas disseram que sim. Hoje o judiciário ele é alvo de uma crítica, de uma insatisfação gigantesca por parte da população. Não uma insatisfação que não tenha fundamento, não uma insatisfação que não tenha razões para que essa insatisfação exista, mas é uma insatisfação que chega ao cúmulo das pessoas pedirem o fechamento dessas instituições. A confiança em partidos políticos, a confiança no Congresso Nacional. Muitas vezes as pessoas admitiriam que o presidente não observasse essas instituições da democracia brasileira em determinados momentos, quando considerasse que eles estão contrários ao interesse do povo. Mas como medir esse interesse do povo? Essas instituições também são meios que o povo exercem seus interesses, demonstram os seus interesses, demonstram a sua vontade. Essas instituições democráticas, essas instituições da República, tanto o judiciário, a polícia, o Congresso Nacional principalmente, eles são instituições que estão ali assim, de forma institucional, não um representante específico, não um deputado, não um juiz específico, não um policial específico, mas as instituições polícia, as instituições movimentos sociais, as instituições partidos políticos, as instituições judiciário, elas estão ali para realmente dar vazão a esse interesse da população. Se elas existem nessa perspectiva, pensar em não observá-las, só porque elas tomam uma decisão que é contrária a um interesse, a uma perspectiva individual, não é pensar democraticamente. É lógico que muitas vezes essas instituições tomam decisões erradas, tomam decisões que você pode questionar. E é para isso que existem diversas instituições, para isso que existe um Congresso Nacional dividido em duas casas, é para isso que existe um poder judiciário hierarquizado em vários órgãos, divididos em vários órgãos entre si, é para isso que existe um executivo que tem em si várias funções, é dividido em várias funções, para exercer esse controle interno, para que a decisão não seja de uma única pessoa, de um único presidente, de um único líder, de um único órgão, e pensar que este único órgão, um executivo solitário, um presidente solitário, ele possa ir em desacordo a todas essas instituições, simplesmente por acreditar que aquelas instituições não tomaram uma decisão que está de acordo com aquela perspectiva individual, com aquela perspectiva daquele indivíduo, não é pensar democraticamente. De novo, o que essa pesquisa mostra? Ela mostra uma preferência das pessoas a um governo democrático, mas mostra uma ideia de democracia ainda sem muita concretude, sem muito fundamento, sem muito entender os elementos que compõem essa democracia, né?
vamos passar para o último dentro deste bloco introdutório sobre a sensação, a perspectiva geral da democracia, para depois a gente vai entrar sobre dentro de opiniões gerais das pessoas sobre temas e direitos individualizados. Mas essa pergunta é muito, muito interessante. Se a pessoa acredita que a democracia pode funcionar sem os partidos políticos ou o Congresso Nacional, ou se o Congresso Nacional e os partidos políticos são elementos necessários para a democracia. Então, aqui veja de novo, 53% das pessoas entrevistadas acreditam que sem partidos ou Congresso Nacional não pode haver democracia, enquanto que apenas 34% acreditam que a democracia pode funcionar sem partidos ou Congresso Nacional. Essa pesquisa ela mostra para mim, em vários aspectos, uma sociedade muito contraditória. Porque você veja, em algumas perguntas as pessoas admitem, não confio, estou muito insatisfeito com o judiciário, estou muito insatisfeito com o Congresso Nacional, o presidente pode desconsiderar essas decisões desses órgãos quando elas não atenderem ao interesse do povo. Mas em outras perguntas as pessoas respondem, olha, sem o Congresso e sem partidos políticos não existe democracia. Realmente, sem o Congresso Nacional, sem partidos políticos, não existe essa perspectiva que nós construímos, pelo menos nos últimos 200 anos, do que é a democracia. Não existe. Hoje, a democracia nos principais países democráticos do mundo é construída numa perspectiva de que existe um órgão de representação da vontade dos indivíduos, dos cidadãos, que normalmente é um órgão de deputados, é um órgão de senadores, é um órgão de congressistas, que é o Congresso Nacional, e existe agremiações ou organizações que se organizam para representar esse ideário, essas ideologias, diversas ideologias que compõem a sociedade, que são os partidos políticos. E sem isso, sem esses órgãos, sem esses instrumentos de representação dessas ideias, dessas ideologias, dessas formas de pensar diversas dos indivíduos, e sem um órgão em que essas diversas formas de pensar se reúnam para tomar uma decisão, para ali construir a sociedade que naquele determinado momento aquelas pessoas esperam que se construa, não existe democracia. Isso é o essencial da democracia. O essencial da democracia é isso, a existência de organismos que representem as diversas formas de pensar da sociedade brasileira e a existência de um órgão que reúna esses diversos organismos, esses diversos órgãos, dessas diversas formas de pensar da sociedade, para ali juntos tomarem uma decisão do que é melhor naquele determinado momento para aquela sociedade. Isso é o essencial de uma democracia. E de novo, parabéns, fico muito satisfeito que o Instituto da Democracia, um instituto sério, depois eu vou postar aqui na minha página o link da pesquisa completa para vocês lerem, tomarem suas próprias opiniões, mas é um instituto sério que traz essa pesquisa e traz essas informações extremamente relevantes para este momento da sociedade brasileira. Vamos ver agora como que as pessoas elas têm opinião sobre diversos temas relevantes para a democracia brasileira, né? Aqui opinião das pessoas sobre casamento entre pessoas de mesmo sexo. Um dado que mostra uma sociedade brasileira extremamente dividida, entre 46% sendo contra o casamento das pessoas de mesmo sexo e 45% das pessoas entrevistadas sendo a favor do casamento das pessoas do mesmo sexo. Então, uma sociedade dividida, praticamente meio a meio, de pessoas contra e pessoas a favor. Aqui, sobre adoção de casais de mesmo sexo, um dado aqui que mostra uma incoerência, porque 46% das pessoas são contra o casamento
de pessoas do mesmo sexo, mas 46% das pessoas são a favor de adoção por casais homoafetivos, 44% sendo contra. Dado extremamente relevante, aborto, 75% dos entrevistados se mostraram contra o aborto. Opinião sobre se a mulher que realiza aborto deve ser punida criminalmente, deve ser presa. Aí nós já temos uma diminuição nesse dado. 50% apenas das pessoas acreditam que a mulher que realiza aborto deveria ser presa, né? Outro dado, outra opinião aqui relevante também, adoção de cotas raciais. 47% das pessoas é desfavorável à adoção de cotas raciais. Isso aqui em relação à educação. Educação é um aspecto do governo Bolsonaro extremamente relevante. Nós já discutimos aqui em posts na página Hora da Democracia como o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, na liderança do Weintraub, ele tem destruído a educação brasileira. Nós vimos aquele desastre do Enem deste ano, como que foi um desastre, a organização, como não foi transparente, não teve dados transparentes, não soube organizar suas notas. E a educação é um dado extremamente relevante. As pessoas acreditar ser desfavorável às cotas raciais mostra uma desconsideração sobre a realidade racista e desigual da sociedade brasileira. Um outro dado extremamente relevante sobre um aspecto conservador da sociedade brasileira é 80% da sociedade brasileira, dos entrevistados, acreditarem que se deveria ensinar as crianças a rezar e acreditar em Deus nas escolas, né? E aqui acreditar em Deus, é lógico que a gente tem que ter uma perspectiva, acreditar em um Deus cristão, um Deus judaico-cristão, né? Nós temos que pensar nessa perspectiva. Não é uma perspectiva de ensino das diversas culturas, das diversas formas de religião e até das não religiosas, das pessoas que vivem sem religião. Massivamente as pessoas acreditam que deveria ser função das escolas ensinarem, das escolas públicas. A pergunta ainda levanta a questão das escolas públicas, desconsiderar a laicidade do Estado brasileiro, desconsiderar a importância de se respeitar as diversas formas de perspectivas religiosas, que não abarcaria numa perspectiva única de religião. E 80% das pessoas acreditam que a escola deveria ser espaço de ensino de religião e de crer, daquela criança crer em Deus, nem simplesmente respeitar as diversas formas de pensamento religioso, ou respeitar e conhecer as diversas formas de expressão religiosa, mas crer, essencialmente crer em um Deus, né? Um dado triste da realidade brasileira. Que os professores abordem, uma questão que os professores abordem com estudantes de questões relativas à desigualdade de gênero. 50% é a favor, 34% contra. Ainda um número muito pequeno de pessoas favorável à abordagem de desigualdade de gênero nas escolas, uma sociedade que ainda tem uma construção, uma perspectiva machista, uma perspectiva de exclusão do gênero feminino, de várias discriminações contra de gênero em geral. Apenas 50% acreditar que isso deveria ser um assunto abordado nas escolas. Se comparar com 80% acreditar que a escola deveria ser destinada a ensinar a crer em Deus, é um dado preocupante isso aí. E um último dado sobre opiniões sobre temas gerais, redução da maioridade penal. 77% das pessoas entendem necessário e importante, são favoráveis à redução da maioridade penal. Pena de morte, 48% das pessoas são contra, né? 39% a favor.
é a descriminalização do uso de drogas. 64% das pessoas contrárias à descriminalização do uso de droga. E proibição de venda de armas de fogo, ainda nós temos uma maioria a favor da proibição, de 50% das pessoas entrevistadas serem a favor da proibição, contra 44% das pessoas serem favoráveis, serem contra a proibição de venda de armas de fogo, né? Esses dados sobre as opiniões gerais das pessoas sobre direitos mostram uma sociedade ainda fundada numa perspectiva, numa falta de uma consciência matura sobre o que é direito, sobre quais são os direitos, quais que são os direitos fundamentais do indivíduo, como construir uma sociedade aberta, plural, que seja acolhedora a todas as formas de pensar. Aquele dado das pessoas acreditarem que a escola pública, 80% das pessoas acreditarem que a escola pública deveria ensinar as crianças a crer em Deus, e a rezar, é um dado preocupante em uma sociedade com um fundamentalismo religioso que chegou ao poder junto com o governo Bolsonaro. Junto com o governo Bolsonaro não chegou simplesmente o fascismo, chegou um fundamentalismo religioso extremista, com concepções até mesmo anticientíficas, que prejudicam o desenvolvimento científico, o desenvolvimento cultural e educacional da sociedade. A intervenção dessa concepção no Ministério da Educação já é uma realidade, e que isso seja acolhedor, que isso esteja dentro da concepção de pelo menos 80% das pessoas entrevistadas, é um dado preocupante. Então aqui a gente tem um trabalho árduo de disseminar e conscientizar as pessoas sobre a relação delas com direitos, na construção de realmente garantias fundamentais para todas as pessoas. Vamos entrar aqui no último dado. Esse último dado, ele vai trazer a opinião das pessoas sobre a política, sobre os partidos políticos, a relação com as notícias políticas, como que elas tomam opiniões, como que elas se informam dos assuntos políticos. Dado extremamente relevante, principalmente considerando que a eleição de 2018 foi massivamente decidida nas redes sociais, na disseminação de informações falsas nas redes sociais. Então, como as pessoas interagem com essas informações, como elas obtêm essas informações e como elas se portam diante dessas informações, é um dado muito, muito importante para a gente perceber a maturidade da democracia brasileira. Vamos aos dados. Aqui nós temos um dado do interesse geral das pessoas por política, se as pessoas consideram que elas se interessam por política. A maior concentração de entrevistados ficou entre pouco interessado e nada interessado. Então aquela ideia de que nós estamos construindo uma sociedade mais politizada, uma sociedade que tem opiniões políticas, que se pauta, que se informa de forma mais política, de forma mais consciente, é um dado que se mostra falso, né? É uma informação que se mostra falsa. Nós tivemos um momento realmente de erupção e participação política dessas pessoas, mas de toda essa pesquisa, o que a gente vê é que essa participação ainda foi de forma muito imatura, não foi de forma consciente que essa pessoa realmente se portou ou se pautou nessa dimensão política de forma a entender o que ela estava defendendo quando ela ia em manifestações em 2013, quando ela foi pedir o impeachment da Dilma em 2015 e 2016, quando ela pediu, quando ela manifestou e participou de forma massiva para a eleição de Bolsonaro. Ela não entende
ainda não tem essa consciência, essa participação, essa relevância desse interesse, dessa participação política. Quando a maior parte das pessoas, vamos lá de volta aos dados, quando 39,8% das pessoas se diz pouco interessado por política e 36,1% se diz nada interessado por política. Então, outro dado preocupante do Instituto da Democracia. Outro dado, e aqui já em relação a como a pessoa se informa nessa era de informações digitais, de informações pelas redes sociais. A pesquisa perguntou ao entrevistado: nos últimos 6 meses, você leu notícias sobre política que você desconfia que sejam falsas em redes sociais, inclusive o WhatsApp? 41,5% das pessoas disseram que sim, 55,2% disseram que não. Então as pessoas ainda têm dificuldade em reconhecer aquela notícia que eles recebem pelas redes sociais como falsas. Elas ainda têm dificuldades de entender ou de perceber que aquelas notícias sejam falsas. Isso se relaciona muito com a outra pesquisa. Vamos ver? A outra pesquisa perguntou: você já acessou algum site ou aplicativo para checar se as notícias que você recebe são verdadeiras? 20,5% das pessoas disseram que sim, que já pesquisaram a veracidade, a autenticidade daquelas notícias que recebem, enquanto 79,5% das pessoas disseram que não tem o hábito de pesquisar a fonte, pesquisar a veracidade daquela notícia que estão recebendo pelas redes sociais. Isso é um dado muito preocupante de como as pessoas se relacionam com as notícias nas redes sociais, né? Eu tenho a preocupação aqui de trazer para vocês sempre dados com fontes, sempre dados que vocês podem consultar a matéria, consultar a origem daquela informação que eu estou trazendo para vocês e verificarem a autenticidade, tomarem aquelas opiniões, verem a matéria no seu original que eu estou trazendo para vocês e tomarem aquelas opiniões por si mesmos. As pessoas não têm o hábito de terem essa conduta na relação com as notícias que recebem pelas redes sociais, o que é muito preocupante, principalmente a partir do momento que as eleições são conduzidas muito neste meio, que as informações são obtidas muito neste meio de redes sociais. Em uma outra pesquisa, em outro dado que eu não trouxe aqui para vocês, mas vocês podem consultar lá no Instituto da Democracia, majoritariamente as pessoas se informam sobre política pelo Facebook. E se elas têm o hábito de receber essas informações e não verificarem a veracidade dessa informação, não verificarem a origem dessa informação, é uma conduta que é preocupante para essa eleição de 2020, para as próximas eleições ao longo dos anos, e principalmente não só para as eleições, mas como elas vão entender as questões políticas relevantes da sociedade brasileira neste futuro próximo. Vamos a um outro dado. Atualmente o senhor simpatiza, esse dado é interessante, atualmente o senhor simpatiza com algum partido político? 21,8% disseram que sim, 75,3% disseram que não. Eu não vou comentar esse dado isolado. Olha a outra pergunta. A primeira pergunta é se a pessoa simpatiza com algum partido político. A outra pergunta é: há algum partido que o senhor não goste? Aí a pergunta inversa: há algum partido que o senhor não goste? 31,7% das pessoas disseram que sim, mas a maioria, 62,8% das pessoas disseram que não. Então as pessoas não têm nenhum partido que elas gostem, por este dado desta pesquisa, as pessoas não têm nenhum partido que elas gostem, que elas têm simpatia, nem tem um partido que elas não gostem. Nem tem, a maioria das pessoas também não tem um partido que elas não gostam. Isso é muito relevante, principalmente para nós de esquerda, nós da pauta progressista de esquerda, pensarmos como as pessoas decidem seu voto. Nós temos, principalmente, e aqui falando direcionado hoje muito aos
petistas, mas em geral os partidos de esquerda têm isso. Hoje, até em um grupo de esquerda neste fim de semana, envolveu essa discussão, as pessoas têm muito disso. Existe um ódio ao PT, existe um desgosto agora ao PT, existe um desgosto aos partidos de esquerda. O Brasil nunca poderia ter um presidente do PCdoB, por exemplo, um partido comunista, que hoje tem um ícone, uma representação que pode vir eventualmente ser um candidato, quem sabe eleito presidente, que é o Dino, o governador do Maranhão. Essa perspectiva, eu não sou partidário dessa opinião. Não é assim que as pessoas decidem seu voto. Existe uma resistência ao PT? Existe uma resistência hoje ao PT? Existe. Mas a minha perspectiva, a minha visão é que essa resistência a qualquer partido isolado, qualquer partido político, é uma resistência isolada e muito restrita a uma classe social. Muitas pessoas, principalmente nós de esquerda, que dizem existir essa resistência a um determinado partido, elas são pessoas que muitas vezes consideram essa opinião com base no círculo próximo dela, na opinião de pessoas do círculo próximo dela, que normalmente é dessa classe social, que vai ter majoritariamente ali pessoas resistentes a este partido político. Mas que se você for no grosso da sociedade, se você fizer uma pesquisa mais ampla na sociedade brasileira, as pessoas não têm um partido de preferência, nem tem um partido que não seja de preferência, um partido que ela não goste. As pessoas não decidem seu voto majoritariamente, ou essa não é a questão principal preocupante da pessoa para decidir a preferência por um candidato. E aqui falando exclusivamente do momento eleitoral, que é um momento muito específico, é um momento de condições muito próprias. Não é um momento que você vai medir só com o dado eleitoral se a sociedade brasileira é conservadora ou progressista, se a sociedade brasileira ela é de esquerda ou de direita. Com o momento eleitoral, com o dado eleitoral, você não é capaz de obter essa perspectiva, porque como a pessoa interage na hora que está ali de frente para a urna para escolher seu candidato, é uma relação muito mais complexa que simplesmente ela não gostar de um partido ou não gostar de uma ideologia política. Existe as pessoas que estão ali que vão falar não PT, não vou votar no PT, nunca vou votar no PT, nunca vou votar no PCdoB, nunca vou votar em Partido Comunista, nunca vou votar no Partido de Esquerda. Existe essa pessoa com essa convicção, e a estatística mostra que existe essa pessoa com essa convicção. O ponto isso não é como a maioria da sociedade brasileira lida com sua opinião política. Não é assim que ela interage com a sua opinião política. É isso que tem que ficar bastante claro. Não é assim que eu vejo a sociedade brasileira lidando com a sua escolha política. Não com essa perspectiva. Nós que estamos aqui diariamente discutindo política, nós que temos uma posição fiel e assumida de uma posição e uma ideologia política, nós temos essa posição. E é difícil a gente pensar que a maioria da sociedade brasileira não é assim. A maioria da sociedade brasileira não tem essa ideologia. Seja a pessoa que estiver me assistindo, seja ela de uma perspectiva de direita, se tiver alguém aqui, né, nessa página, seja ela de uma perspectiva de direita ou de esquerda, mas que ela é uma pessoa que tem o interesse pela política, que discute assuntos políticos como rotina de vida, necessariamente ela vai ter uma opinião ali de um partido de preferência que vai ser aquele partido dela. Mas a maioria da sociedade brasileira não tem essa perspectiva. E a gente ganha a eleição nessa maioria da sociedade brasileira. É o candidato que for convencer aquela grande maioria da sociedade brasileira que ele tem propostas de relevantes de interesse e que se relacionam com o interesse, com a ideia que aquela pessoa tem de sociedade, ele conquista aquele voto se ele tiver
conquistar a maioria dessas pessoas, ele conquista a maioria e ganha a eleição. Isso não importa, a gente pode vir a ter um presidente do PCdoB, do PSOL, de qualquer partido, como a gente teve presidente do PT, do PSDB, hoje a gente tem do PSL. A gente pode em 2022 ter um presidente do PCdoB. Não existe isso. A sociedade brasileira nunca vai eleger um comunista presidente. Vai depender muito a eleição é uma circunstância de momento, vai depender muito daquela circunstância de momento, daquela campanha eleitoral, daquela construção daquele candidato naquele momento. Indo aqui para os dados, já finalizando, está ficando longa essa live, mas já finalizando, já vou acabar. Não poderia deixar de falar sobre a opinião. O Instituto da Democracia também levantou a opinião sobre a condenação do ex-presidente Lula, e o último também ali depois sobre a opinião sobre a Lava Jato. Primeira condenação do ex-presidente Lula: 28% das pessoas entrevistadas concordam muito com a condenação, enquanto 32% das pessoas discordam muito. Então a gente tem a sociedade, pelo menos os entrevistados nessa pesquisa, divididos em extremos, entre quem discorda muito da condenação, que é hoje a maioria, 32%, e aqueles que concordam muito com a condenação do ex-presidente Lula, que é 28%. E por último, a opinião sobre a Lava Jato. Sobre a Operação Lava Jato, você acredita que ela investiga todos os partidos sem distinção? 48,9% concorda que investiga todos os partidos sem distinção. Ela investiga principalmente o PT, 36,1% respondeu nisso. Você acredita que depois da Lava Jato a corrupção do Brasil diminuiu? 30,4% acredita que diminuiu. Aumentou? 11,2%. Mas 53,6% afirma que a corrupção no Brasil continuou a mesma coisa depois da Operação Lava Jato. Nós já tivemos aqui oportunidade de discutir a Operação Lava Jato, de conversar sobre você sobre a Operação Lava Jato, a posição desta página, A Hora da Democracia, principalmente depois de tudo que a reportagem do The Intercept Brasil levantou sobre o vazamento da relação entre o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Segurança Pública, e o Ministério Público Federal, ali principalmente com o Dallagnol, a relação íntima, promíscua deles, articulando uma perseguição política. A posição dessa página é tanto que a condenação do ex-presidente Lula, ela é uma perseguição política, ela é um estado de exceção dentro da democracia brasileira, quanto que a Operação Lava Jato não serviu para diminuir a corrupção. A Operação Lava Jato é uma operação que tem que acabar, que os processos dessa operação devem ser dada extrema atenção pelo Supremo Tribunal Federal, se a gente quiser construir uma democracia que não seja uma democracia simplesmente de aparência democrática, mas que seja uma democracia realmente preocupada com a garantia de direitos de todos. E essa garantia de direitos de todos é principalmente no processo penal. Principalmente a sociedade, ela é democrática, principalmente quando a gente percebe como que ela pune as pessoas. E hoje o Brasil se mostra uma sociedade muito antidemocrática. Por quê? Porque ela pune mal. Nossos presídios são masmorras que deixariam assustados as masmorras medievais, deixariam no chinelo as masmorras medievais. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou que os nossos presídios estão em estado de inconstitucionalidade. E, além disso, a nossa perspectiva de processo penal, como que as instituições, o judiciário, as polícias, elas atuam no processo penal, é de perseguição, é de exceção, não é de uma perspectiva de garantia de direitos, não é de uma perspectiva democrática.
Ontem eu compartilhei aqui uma notícia do Extra, o jornal Extra teve acesso ali às polícias das unidades pacificadoras no Rio de Janeiro, a processos que foi identificado condutas daqueles policiais em falsificarem, forjarem flagrantes para perseguirem, para prenderem pessoas das comunidades, pessoas das favelas, pessoas pobres. E é assim que é conduzido o processo penal no Brasil. E isso não é de uma forma democrática. Resumindo, é importante que a sociedade brasileira tenha uma concepção da importância, tenha uma satisfação com a democracia brasileira, tenha uma noção de importância de um governo democrático, tenha uma preferência por um governo democrático, em detrimento de todos os outros, extremamente importante, mas ainda é preciso conscientizar, é preciso difundir na sociedade que a democracia não é só votar, não é só eleger seu representante, não é só esse representante fazer tudo que entende ser do interesse da maioria dessas pessoas. É principalmente garantir que essa democracia seja acessível a todos, garanta os direitos de todos, garante uma igualdade de direito de todos e plena nessa sociedade. Então era isso hoje, grande abraço. Se vocês gostaram dessa live, curta a página A Hora da Democracia, compartilhe essa live com seus amigos, não esqueça de participar da promoção, vou deixar aqui nos comentários o link para participar da promoção. No vídeo aqui vai ficar publicado na página, mas também o post da promoção está fixado na página. Participe e concorra ao livro de Gessé de Souza, A Elite do Atraso, da Escravidão a Bolsonaro. É um livro importante para este momento. Participe e ajudem a divulgar, a difundir essa mídia independente, a página A Hora da Democracia. Grande abraço e até a próxima. Até o especial Eleições 2020, que eu vou fazer especial sobre o PT esta semana. Grande abraço e até mais.